Muito boa noite a todos os ouvintes, sejam bem-vindos para mais uma meditação em benefício da nossa saúde física e também da nossa saúde espiritual e, sobretudo, em adoração e louvor ao nosso Deus. Convido os ouvintes a cantarmos o hino número 227 com o título Se Cristo For Comigo. Se preciso for passar, ou mesmo se feliz, sempre em paz puder andar, bem sei, seguro estou, se ao sol ou sombra vou, na luz ou nas trevas, irei com Jesus. A todo lugar eu irei com Jesus, seguindo sua lei, do céu eu terei a santa luz. É meu privilégio levar a sua cruz, irei, pois a todo lugar Evangelho for meu dever levar ao pecador perdido que longe está do lar. Se esse é meu dever, eu vou sem me deter. Se ele me guiar, irei com Jesus. A todo lugar eu irei com Jesus, seguindo sua lei, do céu eu terei a santa luz. É meu privilégio levar a sua cruz, irei, pois a todo lugar só em casa a cruz levar, quando outros a proclamam em terras de além mar. Se fico ou se vou, contente sempre estou, pois sempre comigo eu tenho Jesus. A todo lugar eu irei com Jesus, seguindo sua lei, no céu eu terei a santa luz. É meu privilégio levar a sua cruz, irei, pois a todo lugar com Convido a todos a inclinar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Santo, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás, ao meio da semana, termos um encontro especial contigo, para podermos tratar de assuntos da tua responsabilidade, Senhor, da tua palavra, que realmente, só Pai Santo, nós nos deixemos imbuir pelo teu Santo Espírito e que tu, neste momento, Senhor, me dês sabedoria e entendimento para expor a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, de alguma forma a interiorizarmos a tua palavra e também, ó Pai, de expor àqueles que nos rodeiam. Dá-nos a tua paz neste momento, a tua bênção, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. A mensagem que vos trago esta noite tem o título de Cansados do Senhor. E vamos ver porque é que somos cansados do Senhor. Quando começamos um novo ano, normalmente dizemos Ano Novo, Vida Nova.
Acredito perfeitamente que alguns ouvintes já ouviram esta expressão. E muitas vezes colocamos novos desafios, novas metas, responsabilidades para atingirem naquele ano. Ficamos eufóricos, ficamos muito entusiasmados para cumprir o objetivo. Na primeira semana deste ano 2026, eu fui chamado aos escritórios para uma reunião com a minha entidade patronal. O assunto era o seguinte: planeamento e priorização do local de trabalho, criar um ambiente organizado, redução de distrações, estratégia e planeamento de tempo, e formar pessoas para ter uma melhor produção do trabalho e ainda outros assuntos. A minha questão é: estou eu capacitado para esses desafios? Estou eu qualificado para esses desafios? Mas, das vezes, estes desafios e estas metas não são alcançados. Os objetivos ficam por cumprir. Uns ficam a meio e muitos acabam logo no início. E porquê? Porque com o decorrer do tempo, os problemas, o stress, o cansaço, as circunstâncias levam-nos muitas vezes, de facto, a desistir. O cansaço é normal. Todo ser humano tem o seu cansaço. Mas há também uma dimensão emocional e também uma dimensão espiritual que pode dar esta mesma sensação de abatimento, de frustração, de desânimo e de falência. Na minha vida espiritual também enfrento muitos desafios. A meta, o foco que proponho saem frustrados. E quando o inimigo de Deus e de todos nós percebe que a minha alma está abatida, ele tenta derrubar-me, ele tenta sugar-me, absorvendo até a minha vontade e a nossa vontade de orar ao nosso Pai do Céu. E quem é que já não sentiu todas estas sensações, todas estas coisas? Todo este cansaço leva-nos a desistir. Mas Jesus conhece todos os nossos problemas, todas as nossas limitações, todas as nossas angústias e de certa forma, ele leva-nos à razão de ser da espiritualidade e da sua comunhão com ele. E ele diz-nos em Mateus 11:28: Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero levar os ouvintes a lermos uma passagem de Isaías 40. Isaías 40, versículo 28. E vamos também ler o versículo 29. Isaías, um dos profetas maiores, diz assim: Não sabeis, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e é insondável o seu entendimento? Versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Temos vários exemplos de pessoas que, de facto, queriam desistir. Eu não vou mencionar Paulo. Podíamos mencionar Paulo também. Podíamos mencionar o próprio Jesus. Podíamos mencionar o próprio Elias. Um homem que, de facto, até teve um esgotamento cerebral. Vamos ver quem é este personagem que eu vos quero apresentar. Vamos até Números 11, do versículo 11 a 17. Vamos ler este trecho. Um livro, foi o próprio Moisés que o escreveu. Portanto, de Números 11, 11 a 17, e diz assim: E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo?
Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criancinha que mama, à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porventura, porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comerem. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito é pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço se tenho achado graça aos teus olhos e não me deixes ver o meu mal. Mas a resposta vem de Deus, logo a seguir, no versículo 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam comigo. Verso 17. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Muito bem. Moisés sentiu um cargo muito pesado sobre ele. Apesar de ter visto a manifestação de Deus, já depois de ter um encontro especial com ele fica esgotado. E leva um povo, a missão dele era levar um povo à terra prometida a Abraão e a sua descendência. Mas, ao fim de pouco tempo, ele sentiu o cansaço, sentiu o peso da responsabilidade, sentiu que o cargo era extremamente pesado para ele suportar. Moisés acusa Deus de injustiça. Neste texto que nós vimos, Moisés acusa Deus de ser injusto para com ele. E ele vai refilar com Deus. Ele vai colocar Deus entre a espada e a parede. E ele acusa Deus de lhe querer mal. E Moisés diz mesmo a Deus que aquele povo era seu dever conduzi-lo. E a responsabilidade não era dele, era de Deus. Muitas vezes colocamos as pessoas entre a espada e a parede. É precisamente isto que Moisés faz. Mas ao que parece, é que Moisés ainda não tinha compreendido que para Deus não era nada é impossível. Era isso que Moisés não percebia. Embora ele tivesse uma reunião, uma comunhão direta com Deus, mas ele ainda não tinha percebido isto. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Este homem, apesar das evidências de ter a manifestação de Deus na sua vida, continuamente, ele pede a Deus que o mate. Diz mesmo que não quer esta missão. Quantos homens e mulheres, quantos de nós cristãos já não sentimos isto? Culpamos tudo e culpamos todos. Culpamos até o próprio Deus das circunstâncias desfavoráveis que temos na nossa vida. Mas em resposta à oração de Moisés, Deus não operou nenhum grande milagre. Não fez dele um super-homem. Todos nós sabemos qual foi a vida de Moisés. Apenas orientou a dividir o fardo com outras pessoas. E hoje não é diferente. Precisamos atentar para as necessidades de ter alguém para nos ajudar. Ninguém é uma ilha para viver sozinho. Deus não criou o homem para caminhar sozinho. Eu quero levar os ouvintes a ler uma passagem do rei Salomão, de um dos homens mais sábios sobre a terra. Quero levar os ouvintes até Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9 e 10. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10.
Reparem nas palavras simples e tão profundas que este homem deixou escrito na palavra de Deus. Aliás, são palavras inspiradas por Deus. E ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E depois no versículo 10 diz: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. São palavras simples, mas profundas, como eu já disse. E Deus, quando criou o ser humano, quando criou esta vida da terra, Ele vai dizer que não era bom que o homem estivesse só, não estivesse sozinho. Farei alguém que o ajude, que o complete, que o auxilia. Ninguém é uma ilha, como eu já disse. Todos nós precisamos de ser ajudados e todos nós precisamos de ajudar alguém. Se virmos a vida de Jesus, foi praticamente toda em favor dos outros. Não é bom que o homem esteja só. Isto é uma verdade presente. Eu quero levar os ouvintes a ler novamente a passagem de Isaías, em Isaías 40. 40-30. Diz assim: os jovens se cansarão e se afatigarão, e os moços certamente cairão. Reparem bem, está-se a falar de jovens, pessoas que têm o vigor todo, que têm as suas forças. E ele diz, Isaías diz, que estes jovens, se fatigarão, se cansarão e cairão. Mas reparem, nas outras faixas etárias, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Novamente em Mateus 11, e vou ler novamente o versículo 28, e também o versículo 29 e o 30. E Jesus diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Jesus continua a fazer-nos o convite. Ele usa o seu corpo, a igreja. Ele abraça-nos. Ele dá-nos descanso. Por esta mesma razão, caros ouvintes, nunca tenham medo de pedir ajuda a alguém. Pedir ajuda a algum líder espiritual. Não tenham receio de levar as vossas dificuldades, os vossos problemas, as vossas preocupações até ao trono da graça do nosso Deus. Porque Ele está sempre pronto a ajudar-nos. Deus quer derramar sobre cada um uma unção de renovo. Ele quer restaurar, Ele quer revigorar e dar descanso àqueles que precisam e àqueles que lhe pedem. Que realmente seja sempre este o nosso propósito, colocar aos pés do Salvador tudo que corresponde à nossa vida física e principalmente espiritual. Vamos cantar agora o hino 251 com o título A Jesus seguir eu quero. A Jesus seguir eu quero, seja só
ao Rio Jordão, tu também o atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, sei que te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Santo, ajuda-nos, ó Pai, a suportar todos os problemas, todas as responsabilidades e ajuda-nos a superar o nosso cansaço. Tu sabes que nós somos humanos, somos fracos, mas com o teu poder nós seremos fortes. Por isso, se há alguém, algum ouvinte que está com os seus problemas, com as suas dificuldades, ó Pai Santo, vem colocar sobre eles a tua paz. Essa paz, Senhor, que só tu podes dar. Mais ninguém lhe pode dar. Mas que realmente ele deposite as suas dificuldades, os seus problemas sobre as tuas asas, ó Pai. E assim, ó Pai Santo, nós possamos achar graça aos teus olhos e termos a nossa vida renovada em Cristo Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos a continuação de uma boa semana e até sábado, se Deus quiser.